Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para a gente comentar a respeito dessa mudança polêmica, meio que de última hora aí, né, que a UEM propôs em relação ao vestibular, ao PAS e essas coisas que vão acontecer logo à frente aí, tá? Você teve ontem um comunicado, né? Vamos dar uma olhadinha nesse comunicado, o que ele diz lá. E aí eu vou dar a minha consideração pessoal, como é que eu acho que as coisas vão se comportar, o que vai acontecer. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Cara, você vestibulando, está se preparando para o vestibular da UEM, dentro de um determinado formato, uma quantidade de vagas, isso e aquilo. Então, a tendência é que você, lógico, fique nervoso, fique estressado, você fique estressada, né, com essas novidades aí. Então, vamos fazer uma análise de como que isso, né, vai afetar, como que as mudanças podem acontecer. Daqui a alguns dias, a UEM vai liberar para a gente aí qual vai ser o formato. Eu vou especular a respeito de como eu acho que deve ser esse formato. Afinal de contas, eu sou especialista em vestibulares, né, em Enem. O vestibular da UEM, a gente tem um conhecimento bastante grande a respeito dele, e aí eu posso dar algumas considerações, comparando, inclusive, com outros vestibulares e outras alterações que foram feitas, para a gente entender mais ou menos o que vai acontecer. Legal? Então, vamos voltar aqui, ó, na tela e ver o que a UEM publicou aí no dia 1º. Então, primeiro, cursos terão um mínimo de 10% das vagas universais destinadas ao SISU. O vestibular será aplicado em apenas um dia. Legal. Bom, coisa importante que está aqui, ó. Em uma reunião do Conselho de Pesquisa, blá, 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 né? Mudanças já para o ingresso no ano letivo de 2022, como forma de ampliação de acesso aos cursos, além de alterações do vestibular, o qual passa a ser realizado em apenas um dia. Então, isso aqui, pessoal, já é para o ingresso de 2022. Consequentemente, é para o próximo vestibular, cuja data está, por enquanto, marcada lá para o meio de dezembro, mas que provavelmente vai ser alterada. Tá, vamos falar a respeito disso, então. Vem comigo. Bom, em primeiro lugar, a respeito de a UEM começar a disponibilizar vagas por intermédio do SISU. Isso não é nenhum absurdo, pelo contrário, é uma tendência, tá? A Federal do Paraná já faz isso, então nós temos vagas pelo vestibular da UFPR e temos vagas pelo SISU, já faz algum tempo. A UEL, tá, em Londrina, ela também tem vagas destinadas ao SISU, mas não em todos os cursos. Cursos como medicina, por exemplo, cursos de grande concorrência aí, não tem as vagas destinadas para o SISU, pelo menos por enquanto. A UnoOeste também tem isso. Então, a UEM resolveu adotar uma ideia que já está sendo utilizada em outras universidades, disponibilizar vagas para o SISU. Claro que para cursos como medicina, por exemplo, que tem 40 vagas na Universidade de Maringá, 10% são 4 vagas, que deixam de ser vagas disputadas já dentro da categoria das vagas universais. Isso é um problema, porque a UEM já tem pouca vaga. Nós temos 40 vagas e nós temos cotas, nós temos PAS, né? Nenhuma crítica a respeito dessa divisão. A minha crítica é a respeito mesmo da UEM ter pouquíssima vaga. Isso é um grande problema. Nós temos universidades aí com muito mais vagas, Federal do Paraná, Londrina tem 80 e tal, enfim, a gente tem mais acesso. Aí a UEM fica mais concorrida. Bom, mas vamos lá, adiante. O que eu imagino? Que a concorrência vai aumentar em torno de 10%, fazendo uma consideração rápida em termos matemáticos aí. Mas tem outras coisas. Como é que essas alterações vão implicar aí? Eu acho que a questão do SISU talvez seja até a menos problemática. Eu acho que o que a gente tem que analisar é como que vai ser feito esse vestibular. Então, vamos voltar ali na publicação lá da UEM para a gente traçar mais algumas linhas aí para você ter algumas ideias. No segundo parágrafo aqui, ele vai continuar falando a respeito do Enem. Tá? O terceiro parágrafo também vai discorrer sobre isso. 10%, blá, 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 oportunidade para mais gente fora. Tá, mas aqui, ó, mudanças aprovadas para o vestibular. Em virtude da pandemia, eles vão fazer um vestibular de uma etapa só. Minha consideração é a seguinte: até o final do ano, começo do ano que vem, acredito que todo mundo já vai estar vacinado. Provavelmente os mais jovens ainda não com a segunda dose. Então é uma atitude prudente. Não sei se é necessária mesmo, não sou epidemiologista, mas acredito que eles tenham utilizado bons critérios para isso. Então, vamos fazer em um dia só, para evitar justamente que você tenha 2 dias de prova. Quem já havia feito isso? A UEM está fazendo aquilo que a UEL e a Federal já fizeram. Né? A UEL fez na prova anterior e a Federal do Paraná vai fazer agora. Eram provas divididas em 2 etapas, nós tivemos uma única etapa na UEL, ou seja, uma única prova de conhecimentos gerais,
mais redação, mais linguagens, e daí toda a nota se compõe a partir daquele único dia. A federal vai fazer a mesma coisa. É uma ideia interessante, porque você evita de que os candidatos tenham que ir mais de uma vez, né, se aglomerar e correr o risco de um determinado contágio. Então, tudo isso está dentro do que está acontecendo hoje. Mas nós temos outras coisas interessantes aqui, ó. Além da alteração de 2 para um único dia, pessoal, duração de 5 horas, a gente vai ter o quê? Uma alteração no número de questões, para ficar adequado ao tempo. E aí eles vão incluir a disciplina de educação física, questões de educação física, tanto na prova do vestibular, quanto nas etapas do PAS. Quem é que já faz isso? A UEPG. Não compete a mim dizer para vocês, puxa, é legal, não é? Bom, ruim? Deviam colocar a educação física? Não, é o critério que eles utilizaram. Eu tenho uma crítica a fazer. Nós estamos no meio do caminho do vestibular. E posso dizer também do PAS, que vai acontecer lá em fevereiro, por enquanto. Né? A crítica é a seguinte, eu faço uma mudança de regras no meio do caminho, colocando conteúdos que até então não eram abordados oficialmente, pelo menos, ou digamos assim, normalmente nas escolas. Então, vamos ter que nos preparar agora com conteúdos de educação física. Acho que vai ser interessante a gente utilizar a UEPG como uma referência para isso, porque já faz algum tempo que eles cobram lá. Então, minha crítica é mudança de regras no meio do caminho, que inclui decisão de critério pedagógico, né? Em forma de tipos de questões ou de um sistema de avaliação que é alterado enquanto as pessoas estão se preparando segundo um determinado contexto. Então, isso é ruim. Isso é ruim. Uma crítica que eu faço ao Whey. Tá? Se é bom ou ruim colocar educação física, não importa. A gente tem que estudar para isso, mas não no meio do caminho. Legal? Tá. Então, vamos mais considerações a respeito disso. Jean, como que você acha que vai ser essa prova? Eu acho. Eu pensei em dois formatos. Um formato semelhante ao que seria o da UEL ou o da Federal, que foi o seguinte: você tem uma prova de conhecimentos gerais, que agora vai incluir a parte de linguagens, portanto, língua estrangeira, literatura, gramática e tal, e mais as questões de educação física. Legal. Então, eu tenho que ter uma prova com menos questões das outras matérias para poder incluir isso. Muito bem. Se eles estão preocupados em relação ao tempo, então essa prova vai ter que ser menor para ser cumprida em 5 horas. Mas como a prova de gerais da UEM já vinha com 40 questões, eu acredito que seja reduzir das outras matérias, né, e colocar esses outros tópicos aí, mantendo as mesmas 40 questões de repente e a redação. Tá, mas aí nós temos um problema. Você vai fazer medicina, cujas específicas são química e biologia. Eu vou fazer direito, cujas específicas são da área de humanos. Como é que eu vou agora saber, né, como é que eu vou discernir isso? Então vamos ver o que os outros universidades, os outros vestibulares fizeram? Pesos. No caso da UEL, por exemplo, peso maior para química, a biologia, das questões da prova. Acontece que na prova da UEL e na Federal você tem questão só de física, só de química, só de matemática. E não é. Vocês sabem que a prova de conhecimentos gerais da UEM é uma prova multidisciplinar. Então, na mesma questão, você tem biologia, você tem geografia, você tem matemática. Como? Só falar de biomas, ecossistemas, regiões geográficas e colocar lá cálculos para você fazer. Então, isso torna um pouco complicado essa divisão das questões da prova, em disciplinas para que você possa determinar o peso e daí, com isso, você selecionar os candidatos que serão aprovados. Então, o que eu imagino que vai acontecer? Possibilidade 1. Ao invés das questões serem questões multidisciplinares, nós teremos uma prova de conhecimentos gerais também somatória, mantém isso. Só que as questões possam ser questões da disciplina. Então, teremos lá, por exemplo, 3 questões de matemática, só de matemática. 3 só de física, 3 só de química, 3 só de biologia. Elas podem ser contextualizadas? Até acredito que sim, para manter esse formato de provas de conhecimentos gerais. Tá? Não necessariamente, mas podem ser. Mas, de qualquer forma, não multidisciplinares. Essas são de matemática, essas são de física, essas são de química, essas são de biologia, essas são de história, essas de sociologia. Compreenderam? Então, seria fácil, assim, eu poder trabalhar a prova em cima de pesos. Como funciona já na UEL, e como creio que vai ser também agora na Federal do Paraná, no dia 18 de julho. Essa é uma alternativa, tá? É um formato possível. Qual que seria a implicação para os métodos de estudo, né? Para a gente estar se preparando, para eu, como mentor, orientador, especialista em vestibulares, trabalhar com os meus alunos, com os meus estudantes? Seria o seguinte, seria
a gente não olhar mais para a prova de conhecimentos gerais da UEM, pensando em tópicos que não poderiam cair. Por exemplo, em matemática não cai números complexos, polinômios, equações algébricas, muito pouco isso vai aparecer lá na prova de conhecimentos gerais. Basicamente, é matemática básica, elementarmente. Acontece que se eu coloco questões só de matemática, de forma que eu tenha uma abrangência, né, para todos os cursos, então eu posso ampliar também. Aí as questões serão de matemática como um todo, de física como um todo, bioquímica, biologia, ou seja, nós vamos estudar para cair tudo. Pessoal, é como acontece na FUVEST, como acontece na UEL, como acontece na Federal. Então não seria diferente isso, né? Essa é a proposta, é uma avaliação geral. Uma outra proposta, que eu imagino, seria, por exemplo, faça uma prova de 30 questões de conhecimentos gerais multidisciplinar, como é. Só que daí estão incluindo gramática, a parte de linguagens toda lá, literatura e tal, e também educação física, mas no mesmo formato que você tinha, só que com 30. Né? Esse é um exemplo. Só que daí eu tenho mais 10. 10 das específicas. Então, se você é medicineiro, eu tenho outras 10, depois daquelas 30 que você, que é candidato à medicina, vai fazer 5 de biologia e 5 de química. Se você vai fazer engenharias, tá? 5 de física, 5 de matemática. Aí é para cada um. É uma possibilidade. Mantenho as 40 questões, mas direciono para você fazer naquele mesmo dia, né, essas outras 10 que seriam as suas específicas. É uma possibilidade também. Mantém as mesmas 40, a redação, e fica tudo em ordem. Eu acredito que as coisas serão feitas seguindo um desses dois formatos aí. Então, eu resolvi falar com vocês para poder dar uma ideia. Às vezes fica inseguro, fica pensando, especulando o que é. Eu acredito, com a minha experiência, que deva se encaixar em alguns desses contextos que eu propus aqui. Vai mudar muito, muito a maneira da gente estudar? Não, podem ficar tranquilos. Né? Não vai mudar tanto, mas algumas coisas vão ter que ser adaptadas. Então, estou aqui, né, sou orientador, sou especialista, sou mentor, e, de repente, você vai precisar aí do meu trabalho, da minha ajuda, para que você possa se adequar melhor aí, dentro desses meses que faltam, com todo o apoio, com todo o trabalho que a gente faz, que você vê a gente fazendo aí pelas redes também. Legal? Replique esse vídeo aí, mostre para os seus colegas candidatos para o vestibular da UEM e me mandem as perguntas. Legal? Fique de olho aí que a gente vai estar sempre passando dicas, ideias, explicando o que está acontecendo. Beijos e até mais.